Na minha idade, as manhãs não começam com café, começam com comprimidos. 74 anos não é brincadeira, e minhas articulações me lembram disso a cada movimento. Coloco 5 cápsulas coloridas na mesa da cozinha, sirvo um copo d'água e bebo uma a uma. Do lado de fora da janela, Garland está acordando. Dá para ouvir o barulho de carros, a conversa de alguém, um cachorro latindo. A cidade é pequena, mas barulhenta. Meu nome é Rupert Hinckley. Trabalhei a vida toda como lojista em um depósito de móveis. Não era o emprego mais prestigioso, mas me permitiu comprar esta casa, criar 3 filhos e guardar algum dinheiro para a velhice. Nunca fui um gastador. Meu pai me ensinou a valorizar cada centavo, e sou grato por isso. Olho para a foto de Elaine na cômoda. Minha esposa morreu de câncer há 10 anos. Moramos juntos por quase 40 anos. Às vezes, penso que ela ainda está aqui, no farfalhar das cortinas, no render do assoalho, no cheiro de suas flores favoritas que continuei cultivando no jardim. Depois que ela morreu, as crianças começaram a me visitar cada vez menos. No começo, achei normal. Elas têm suas próprias vidas, preocupações e coisas para fazer. Mas, com o passar do tempo, percebi que era mais do que isso. Sem Elaine, eu me tornei um fardo para elas. Uma velha rabugenta com quem era perda de tempo conversar. Tenho 3 filhos. O mais velho, Garret, mora 2 horas de distância e trabalha como inspetor de seguros. Ele vem me ver a cada 3 meses, verifica se estou bem e vai embora antes de passar 2 horas comigo. A do meio, Flora, dá aula no ensino fundamental em uma cidade vizinha. Ela liga com mais frequência, às vezes visita os netos, mas percebo o quanto ela se sente desconfortável na minha presença. É como se ela estivesse cumprindo uma obrigação em vez de visitar o pai. E tem a Violet, minha caçula, de 38 anos, que age como uma adolescente. Ela sempre foi mimada. Culpa minha, admito. Desde que Elaine morreu, ela está completamente descontrolada. Trabalha como corretora de imóveis sempre que quer. Agora está com o dinheiro na mão. Agora está me ligando para pedir um empréstimo para pagar o aluguel. Ela troca de homem como uma luva, e sempre tem certeza de que encontrou o certo. No mês passado, ela conheceu outro cara, um músico chamado Dexter Fay. Eu só o tinha visto uma vez, quando Violet o levou para o almoço de domingo. Alto, magro, com tatuagens nos braços e no pescoço, o cabelo preso num coque desleixado. Ele tem 35 anos, mas aparenta ter uns 45, consequências de uma vida difícil, como ele mesmo diz. Pai, o Dexter toca numa banda chamada Midnight Shadows, disse Violet, orgulhosa, enquanto nos apresentava. Eu nunca tinha ouvido falar deles, respondi honestamente. Não é de se espantar, Dexter deu um sorriso irônico, exibindo um sorriso banguela. Tocamos rock de verdade, não o que tocam nas rádios antigas. Violet deu uma risadinha, mas eu não disse nada. Por que discutir? Mesmo assim, eu conseguia ver que o homem era um bandido. Depois do jantar, quando Violet foi ao banheiro, ele me perguntou se eu tinha uns $20 sobrando, como se eu tivesse esquecido minha carteira em casa. Dei o dinheiro a ele, sabendo que nunca mais haveria. Não mexa com ele, eu disse a Violet quando estavam prestes a ir embora. Ele não serve para você. Meu Deus, papai, ela revirou os olhos. Você diz isso de todo cara com quem eu saio. Você não gosta de ninguém porque está escolhendo as pessoas erradas. Tentei me acalmar, mas senti a irritação crescendo. Esse Dexter está te usando. Você não sabe nada sobre ele. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Ele é talentoso, determinado e tem um grande futuro. Violet, ele tem 35 anos e toca em bares de porão por gorjetas. Que futuro? Ela bateu a porta sem responder. Suspirei. Não era a primeira conversa que tínhamos assim, e eu sabia que não seria a última. Eu não tinha notícias da Violet há 3 semanas. Então ela ligou e disse que queria passar por aqui. Era uma voz estranha, nem zangada, nem magoada, mas meio tensa. Ela chegou ao anoitecer. Parecia pálida, com olheiras. Violet costumava cuidar muito bem da aparência, mas desta vez, nem a maquiagem conseguiu esconder sua aparência abatida. Chá? Ofereci. Sim, por favor. Ela se sentou à mesa, esfregando nervosamente a pulseira no pulso.
Coloquei a chaleira no fogo e peguei os biscoitos que ela adorava desde criança. Algo estava errado e me preocupou. Como está o Dexter? Perguntei, tentando parecer neutra. Violet se encolheu. Não sei. Nós terminamos. Ah. Tentei não parecer muito feliz com a notícia. O que aconteceu? Nada demais. Ela desviou o olhar. Simplesmente não deu certo. Eu sabia que ela não estava me dizendo a verdade, mas não a pressionei. Tomamos chá em silêncio. Finalmente, Violet respirou fundo. Papai, estou grávida. A xícara parou a meio caminho da minha boca. Coloquei-a lentamente sobre a mesa. Do Dexter? Ela assentiu, olhando para a xícara. Ele sabe? Ele sabe. A voz de Violet tremeu. Foi por isso que ele foi embora. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Aquele músico irresponsável abandonou minha filha quando descobriu sobre o bebê. Típico covarde. Desculpe, Violet, eu disse, tentando manter a calma. O que você planeja fazer? Ficar com o bebê, ela olhou para mim. Tenho 38 anos, papai. Esta pode ser minha última chance de ser mãe. Assenti. O que eu poderia dizer? Era a decisão dela. Vou te apoiar de todas as maneiras que puder, disse eu, com sinceridade. Moralmente um pouco financeiramente. Ao ouvir a palavra financeiramente, os olhos de Violet mudaram. Havia um brilho calculista familiar neles. Na verdade, pai, era sobre isso que eu queria falar com você. Ela se endireitou. Preciso de dinheiro. Não só um pouco, mas uma quantia considerável. Quão sério? Perguntei, sentindo um aperto no estômago. Preciso comprar uma casa maior. Não tem espaço para um bebê no meu apartamento, e não vou poder trabalhar no começo, então preciso de uma reserva financeira. Além disso, todas aquelas despesas com médicos, roupas, carrinho de bebê, berço. Eu a ouvia listar e listar, e a cada item, o valor aumentava. Finalmente, ela parou de falar e olhou para mim. E quanto vai custar tudo isso? Perguntei baixinho. Acho, ela fez uma pausa, que preciso de todas as suas economias, pai. Pisquei, sem acreditar no que ouvia. Todas as minhas economias? Sim. Eu sei que você tem uma quantia decente reservada. Ela falava rápido agora, como se tivesse medo de que eu a interrompesse. Você não precisa mesmo. Você mora na sua própria casa. Sua pensão dá para comida e remédios, e eu preciso sustentar o futuro do seu neto ou neta. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em 50 anos de trabalho, eu havia economizado cada centavo que tinha. Depois que Elaine morreu, fiquei ainda mais econômico. Na verdade, eu tinha uma quantia razoável de dinheiro, pouco mais de $120.000. Planejei gastar parte desse dinheiro na casa do lago com a qual Elaine e eu sempre sonhamos, num lugar onde eu pudesse fotografar a natureza e pescar, dois dos meus principais hobbies. O resto ficaria para os meus filhos depois que eu morresse, igualmente para cada um deles. Violet, não posso te dar todas as minhas economias, eu disse finalmente. Posso ajudar com as primeiras despesas. Me dá as suas economias para o meu bebê, ela me interrompeu, levantando a voz. É seu neto, papai. Você é mesmo tão egoísta assim? Não se trata de egoísmo. É sim. Ela pulou da cadeira. Você sempre foi assim, juntando dinheiro, tremendo por cada centavo. E para quê? Para guardar na sua conta até morrer? É melhor doar agora para que possa ser bem utilizado. Eu estava planejando dividir entre vocês três depois. Depois que você morrer, ela sorriu amargamente. Que nobre da sua parte. O que eu vou fazer agora? Preciso desse dinheiro agora, sabia? Olhei para minha filha e não a reconheci. Onde estava a menininha que eu costumava carregar nos ombros? Quem me trazia seus desenhos e esperava elogios? Em que momento ela se transformou nessa mulher exigente e egoísta? Violet, eu te dou 5.000, eu disse com firmeza. Isso será suficiente para a primeira vez. E depois veremos. 5.000. Ela riu, mas não teve graça.
Isso não dá nem para a entrada de uma casa. Pai, preciso de pelo menos 100 mil. Não posso te dar tanto. Não pode ou não quer? Ela semicerrou os olhos. Você tem esse dinheiro. Eu sei que tem. Não é uma questão de eu ter ou não. Sim, tem. Ela levantou a voz novamente. Você simplesmente não quer ajudar a mim e ao seu neto. Você prefere ter o dinheiro parado numa conta bancária até morrer de velhice. Violet, pare com isso. Eu estava começando a perder a paciência. Eu me ofereci para te ajudar. Se isso não for suficiente para você, o problema é seu. Meu problema? Seus olhos se arregalaram de indignação. Meu problema? Estou grávida, sozinha, sem apoio. E você, meu próprio pai, se recusou a ajudar. Eu não estou me recusando a ajudar. Eu me recuso a te dar tudo o que tenho. Violet me olhou com tanto desprezo que chegou a doer fisicamente. Então, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Você vai se arrepender disso, papai, disse ela por cima do ombro. Acredite, você vai. E saiu, batendo a porta novamente, como já fizera centenas de vezes. Sentei-me à mesa, olhando para o chá e os biscoitos intocados. Minha mente girava com um pensamento: quando ela iria crescer? O telefone tocou perto da meia-noite. Eu já estava na cama, lendo um velho romance policial que estava relendo provavelmente pela terceira vez. Papai. A voz de Violet soou diferente, mais suave, com um leve tom rouco, como se ela tivesse chorado. Desculpe por hoje. Eu estava errada. Está tudo bem, respondi, surpresa com a rápida reconciliação. Não, não está tudo bem. Ela fez uma pausa. Eu não devia ter pressionado você. É que eu estava com muito medo. Ficar sozinha com um bebê é assustador, pai. Eu entendo, eu disse. E eu realmente entendia. Mas você vai superar isso. Você é forte. Não tão forte quanto você pensa que eu sou, ela suspirou. Olha, vamos conversar com calma amanhã. Eu vou na sua casa e a gente conversa sobre isso. Tudo bem, concordei. Esteja lá na hora do almoço. Ao desligar o telefone, fiquei aliviada. Talvez esse bebê realmente mudasse Violet para melhor, a fizesse crescer e assumir responsabilidades. Ela chegou aos 12 anos, com uma aparência muito melhor do que ontem. A maquiagem disfarçava os vestígios de lágrimas e o cabelo estava impecavelmente arrumado. Ela usava um vestido simples de verão, não um mini vestido chamativo que costumava usar. Fiz lasanha, eu disse. Sua favorita, com berinjela. Obrigada, papai. Ela sorriu e me beijou na bochecha. Você é o melhor. Sentamos à mesa e comemos em silêncio por um tempo. Então, Violet largou o garfo. Papai, quero me desculpar por ontem, ela começou. Eu não tinha o direito de exigir todas as suas economias. Foi egoísmo da minha parte. Que bom que você percebeu isso, assenti. Mas eu preciso de ajuda, ela continuou, olhando-me nos olhos. Não todo o seu dinheiro, claro, mas metade. Quase engasguei. Metade? Sim. Ela assentiu como se fosse uma oferta razoável. 60 mil, é o suficiente para a entrada da casa e para o tempo até eu poder voltar a trabalhar. Violet. Deixei meu garfo de lado. Sabe, estou juntando dinheiro para comprar uma casa no lago. É um sonho meu e da mamãe. Pai, ela pegou minha mão. Mamãe gostaria que você ajudasse sua filha e seu neto em um momento de necessidade. Você sabe disso, não sabe? Fiquei incomodada com a habilidade dela em usar a memória da Elaine. Eu te ajudo, Violet, eu disse. Mas não com 60 mil. Eu te dou 10. Seu rosto mudou. O sorriso desapareceu. Seus olhos se estreitaram. 10 mil? Tá brincando? O que eu vou comprar com 10 mil? Meio berço? Dá para alugar um lugar maior até você voltar a trabalhar. Alugar? Ela levantou a voz. Você está insinuando que seu neto e eu moramos em um apartamento alugado quando você tem dinheiro sobrando e não gasta? Violet,
esse dinheiro me dá suas economias para o meu bebê. Ela pulou da cadeira, o rosto contorcido de raiva. Você me deve isso. Eu sou sua filha. É por isso que estou me oferecendo para te ajudar, eu disse calmamente. 10 mil é muito. Não é nada. Ela pegou sua bolsa. Eu sei quanto você tem na sua conta, papai. Mamãe me contou antes de morrer. Mais de 100 mil. E você não vai dividir com sua própria filha e seu neto. Violet, sente-se e acalme-se. Tentei falar baixo e calmamente. Não. Ela se dirigiu para a porta. Achei que você me amasse. Achei que ficaria feliz em ajudar. E você? É só um velho pão duro que não pensa em ninguém além de si mesmo. Ela saiu de casa furiosa, batendo a porta com força. Ouvi o motor do carro dela ligar, o canto dos pneus e o silêncio. Sentei-me à mesa, olhando para a lasanha intocada, sentindo-me derrotada. Será que sou mesmo pão duro? Talvez eu devesse dar o dinheiro a ela. Afinal, esta é minha neta. Mas algo dentro de mim resistia à ideia. Eu conhecia a Violet. Sabia como ela lidava com dinheiro. Hoje ela jura que vai gastá-lo com o bebê, amanhã vai comprar um carro novo ou um casaco de pele, e então ela voltaria para mim novamente com a mão estendida. Não, decidi que 10 mil é minha oferta final, e se ela não aceitar, o problema é dela. O telefone tocou perto da noite. 15, disse Violet em vez de me cumprimentar. O quê? 15 mil, explicou ela. Esse é meu preço final, e vou deixar você em paz. Suspirei, mais pechincha, como no mercado. Violet, eu disse 10. E esta é minha palavra final. Você vai se arrepender, disse ela, com a voz ameaçadora. Juro que você vai se arrepender. E desligou. A semana seguinte foi difícil. Violet me ligava todos os dias, às vezes várias vezes. No começo, ela tentava sentir pena de mim, dizendo quanto estava se sentindo mal, como sofria de intoxicação e como estava preocupada com o futuro do filho. Depois, voltou a exigir dinheiro, reduzindo gradualmente o valor de 60 para 50, depois para 40 mil. Como eu continuava inflexível, ela desligou o telefone com xingamentos. Na quarta-feira, ela chegou sem avisar. Eu estava terminando de aparar as roseiras do jardim. Elaine adorava rosas, e depois de sua morte, continuei cuidando delas. Violet chegou em seu Ford vermelho, bateu a porta e veio direto em minha direção sem me cumprimentar. 25 mil, disse ela em vez de me cumprimentar. Essa é minha oferta final, pai. Endireitei-me, sentindo as costas protestarem contra o movimento repentino. Deixei a tesoura de poda de lado e limpei as mãos nas luvas de jardinagem. Olá, Violet. Que bom te ver. Não se esquive. Ela cruzou os braços sobre o peito. 25 mil, sim ou não? Olhei para ela atentamente. Olheiras, lábios comprimidos em uma linha fina, dedos batendo nervosamente no antebraço. Ela parecia realmente exausta. Vamos entrar, eu disse. Não devemos discutir isso lá fora. Não há nada para discutir. Responda apenas sim ou não. Suspirei, tirei as luvas e as coloquei no banco do jardim. Não, Violet. Minha oferta é a mesma. 10 mil, nada mais. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Você não entende, entende? Não estou pedindo todo o dinheiro. Só estou pedindo um quarto das suas economias, um quarto para o meu neto. Isso não muda nada. Fui em direção à casa. Vamos entrar se você quiser conversar. Ela me seguiu, ainda resmungando algo para si mesma. Na cozinha, servi chá para nós duas. Violet sentou-se à mesa, tamborilando os dedos no balcão. Vi o médico ontem, disse ela, acalmando-se um pouco. Está tudo bem com o bebê. 8 semanas. Que bom. Coloquei a xícara na frente dela. Como você está se sentindo? Péssima, ela tomou um gole. Enjoo constante, dores de cabeça. Mal consigo ir trabalhar. E como vão as coisas no trabalho? Perguntei cautelosamente. Você tem muitos clientes? Nem tanto, ela fez uma careta.
O mercado imobiliário está em baixa agora. As pessoas não estão comprando casas. Concordei. Violet vivia inventando desculpas para seus fracassos profissionais. O mercado estava ruim. O bairro era impopular. Seus colegas a tinham enganado. E o Dexter? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Violet ficou tensa. Ele foi embora, disse ela baixinho. Ele arrumou as coisas e foi embora quando contei sobre o bebê. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Disse que não estava pronto para ser pai, que isso arruinaria a carreira dele. Ela sorriu amargamente. Que tipo de carreira é essa? Ele tem 35 anos e está tocando em bares por gorjetas. Ela fez uma pausa. Você tinha razão sobre ele, pai. Você está feliz com ele? Não. Balancei a cabeça. Prefiro estar errada. Ficamos em silêncio por um tempo. Então Violet falou novamente, mais baixo: Papai, eu preciso muito do dinheiro. Não consigo criar um filho no meu apartamento de um cômodo. Preciso de uma casa, pelo menos uma pequena, um lugar para ter uma creche, uma creche. Você quer que seu neto cresça em um ambiente normal, não é? Claro que sim. Tomei um gole do meu chá. Mas por que isso tem que ser às custas de todas as minhas economias? Violet, eu economizo esse dinheiro há 50 anos. Tenho economizado um pouquinho todo mês, me privando de muitas coisas. Para quê? Ela se aproximou. Para que você economizou, papai? Fiquei em silêncio por um momento, organizando meus pensamentos. Essa conversa era inevitável. Sua mãe e eu sonhamos com uma cabana perto do Lago Cedar, eu disse finalmente. Pequena, simples, um lugar para pescar, fotografar a natureza, desfrutar do silêncio. Depois que ela morreu, continuei economizando para esse sonho. E agora quase consigo realizá-lo. Uma casa no lago? Violet me olhou incrédula. Você está falando sério? Você tem 74 anos, pai. Por que quer uma casa no lago? Para morar lá, respondi simplesmente. Para passar o resto dos meus dias fazendo o que amo. E nós? Ela acenou com as mãos. Seus filhos, seus netos. Você pode vir nos visitar. Sorri, imaginando todos nós sentados na varanda, assistindo ao pôr do sol sobre a água. Haveria quartos para todos. Violet me olhou como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Você está sugerindo que a gente saia da cidade dirigindo 160 quilômetros para passar o fim de semana em alguma cabana perto da água? Não é um barraco, comecei a me irritar. Seria uma bela casa. Talvez não tão grande quanto esta aqui, mas confortável. Pai, disse ela lentamente, como se estivesse explicando algo a uma criança. Você está vivendo uma ilusão. Nenhum de nós vai viajar para te ver lá. Garrett está muito ocupado. Flora tem filhos e trabalho. Vou ter um bebê em breve. Você vai ficar aí sozinho como um eremita, remoendo seu dinheiro. Suas palavras me atingiram com mais força do que eu esperava, porque, no fundo, eu temia que ela estivesse certa. A decisão é minha, Violet, eu disse com firmeza. E o meu dinheiro, que receberemos quando você morrer, ela retrucou. Mas por que esperar? Por que não usá-lo agora, quando realmente precisamos? 10.000, Violet. Olhei-a nos olhos. Esta é a minha última palavra. Ela se levantou da mesa tão abruptamente que a xícara tombou e o chá derramou na toalha. Você vai se arrepender disso, sibilou. Você vai se arrepender. E saiu novamente, batendo a porta. Ficou tudo quieto por 3 dias. Comecei a torcer para que a Violet tivesse se acalmado e aceitado minha proposta. Mas, no 4º dia, recebi uma ligação do Garrett. Pai, o que está acontecendo entre você e a Violet? Ele perguntou sem rodeios. O que ela te disse? Respondi a uma pergunta com outra pergunta. Que você se recusou a ajudá-la com o bebê. Que ela está te pedindo dinheiro para comprar um lugar para morar, e você está oferecendo a ela algumas migalhas. Suspirei. Claro, Violet tinha colocado tudo sob uma luz favorável. Eu ofereci 10.000 a ela, Garrett. Isso não é migalha.
Ela diz que não vale a pena para você dar 50. 50. Quase engasguei. Ontem ela pediu 25. Então ela precisa de mais do que pensava. A voz de Garret soou fria. Pai, ele é seu neto. Você não quer que ele cresça em um bom ambiente? Claro que sim. Mas por que tenho que abrir mão de metade das minhas economias para isso? Porque você tem condições financeiras, e a Violet não, disse Garret. O que é mais importante para você, o dinheiro na sua conta ou o bem-estar da sua filha e do seu neto? Ele desligou sem esperar resposta. Flora ligou à noite, tentando mediar, mas até ela percebeu que Violet estava exagerando. Ela insistiu, no entanto, que eu aumentasse o valor para 15 mil para ajudar minha irmã. No domingo, as três apareceram na minha casa sem avisar. Viemos conversar, pai, disse Flora quando abri a porta. A família toda. Deixei-os entrar em casa, sentindo meu coração começar a bater mais rápido. Pai, começou Garret enquanto nos acomodávamos na sala. A situação é séria. Violet precisa de apoio, e você? Eu já me ofereci para ajudá-la, interrompi. 10 mil dólares. Não é o suficiente, Flora balançou a cabeça. Considerando o custo da moradia agora, e ela vai ficar sozinha com o bebê, acrescentou Garret. Sem o apoio de um pai. Eu entendo tudo isso, eu disse. Mas não posso dar a ela metade das minhas economias. Guardei a vida toda. Para quê? Perguntou Violet, que até então estivera sentada em silêncio. Para a sua casa idiota no lago? Qual é o sentido disso, pai? Você tem 74 anos. Violet, Flora a puxou de volta. Não, deixe que ela responda. Violet deu um passo à frente. Para que você quer esse dinheiro? Para guardar numa conta? Para gastar com algum capricho idiota quando sua filha e seu neto precisarem de ajuda? Não é um capricho. Tentei manter a calma. É o sonho da minha vida. E o meu sonho? Violet levantou a voz. Dar uma vida normal ao meu filho. Isso é mais importante do que você pescar. Olhei para ela e a vi ficando cada vez mais agitada a cada palavra. Garret e Flora se entreolharam, claramente desconfortáveis. Violet, comecei. Eu entendo a sua situação. Você não entende nada. Ela se levantou de um salto. Se entendesse, me daria o dinheiro. Mas você não se importa comigo nem com o seu neto. Você nunca se importou com nenhum de nós. Você só se importa consigo mesma. Isso não é justo, protestei. Passei a vida inteira cuidando de você, trabalhando. Para quê? Ela interrompeu. Para que, na sua velhice, você possa sentar em cima de uma pilha de dinheiro e se recusar a ajudar seus filhos? Não estou te negando ajuda. Eu te ofereci 10 mil. Isso não é ajuda. É esmola. Ela estava à beira da histeria. Você simplesmente não quer dinheiro para sua própria filha. Violet, acalme-se. Garret ficou ao lado dela. Não vamos resolver nada assim. Como vamos resolver? Ela se virou para ele. Ele não vai ouvir. Ele não se importa com nenhum de nós. Isso não é verdade. Eu me levantei também. Eu amo vocês três. Mas isso não significa que eu tenha que dar tudo o que tenho sob demanda. Mas nós somos seus filhos. Violet se virou para mim novamente. Não foi para nós que você economizou esse dinheiro? Uma parte? Sim, para você depois que eu morrer. E parte é para realizar o meu sonho. O seu sonho? Ela riu amargamente. Está ouvindo? O sonho dele é mais importante que o futuro do neto. Flora tentou intervir. Não podemos todos nos acalmar um pouco? E não. Violet a interrompeu. Eu não vou me acalmar. Quero que ele diga diretamente que o dinheiro é mais importante para ele do que a família. Eu nunca disse nada parecido. Retruquei. E você, irmã, sabe disso. Mas você sabe. Ela apontou o dedo para mim. Você está escolhendo suas economias em vez do bem-estar da sua filha e do seu neto. Respirei fundo, tentando manter a calma. Escuta,
Violet. Eu te ofereci $10.000 em ajuda. É muito dinheiro. Se não for suficiente para você, me desculpe, mas não vou mudar de ideia. Ela me encarou por alguns segundos, depois se virou para Garrett e Flora. Estão vendo? Viram como ele é egoísta? Que pão duro. Violet, começou Garrett, mas ela o interrompeu. Não, que ele seja direto. O que é mais importante para ele, o dinheiro ou o neto? Já te contei minha decisão, eu disse. Não vou mudá-la. Então ouça a minha. Ela se aproximou de mim. Ou você me dá 50 mil, ou nunca mais vai me ver, nem ao seu neto. Escolha. Depois que as crianças foram embora, fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto da Elaine na lareira. O que ela diria? O que ela faria se fosse eu? Eu quase consegui ouvir a voz dela. Rupert, você não precisa abrir mão de tudo o que tem. Você conquistou o direito ao seu sonho. O ultimato de Violet continuava ecoando em meus ouvidos, ou 50 mil, ou eu nunca veria meu neto. Como ela pôde? Como minha filha pôde me colocar diante dessa escolha? Levantei-me e fui até a janela. A noite em Garland estava iluminada, as pessoas apressadas com seus afazeres, numa vida comum que agora me parecia estranha. De repente, percebi que não queria mais aquilo. Não quero viver sob pressão, inventar desculpas para minhas decisões, me sentir culpada por ter meus próprios sonhos e planos. Tenho 74 anos, pelo amor de Deus. Quanto tempo me resta? 5 anos? 10, se eu tiver sorte? E como quero passá-los? Cedendo à chantagem de uma filha que nunca ficará satisfeita, não importa o quanto eu dê. Não, eu mereço mais. Eu mereço o que Elaine e eu sonhamos, uma casa no lago onde eu possa apreciar o nascer do sol com uma vara de pescar na mão e fotografar o pôr do sol, um lugar com nada além de silêncio e natureza. A decisão veio de repente, mas com tanta clareza que me perguntei por que não tinha pensado nisso antes. Eu iria embora agora mesmo. Vou pegar meu dinheiro e deixar Garland para sempre. A ideia, que parecia maluca no início, fazia mais sentido a cada minuto. O que me mantém aqui? Uma casa onde cada canto me lembra Elaine, mas onde agora moro sozinha, os filhos que só se lembram de mim quando precisam de alguma coisa, os netos que vejo 3 ou 4 vezes por ano. E Violet, bem, ela fez suas próprias escolhas. Se ela está disposta a usar o filho como arma contra mim, então talvez seja melhor eu não ver nem ela nem meu neto. Sentei-me à minha mesa e comecei a formular um plano. Precisaria sacar o dinheiro da minha conta, todos os 120 mil. Precisaria reunir o essencial, eu não tinha muita coisa. Resolver as formalidades da casa, talvez alugá-la por um tempo até decidir o que fazer em seguida. Sentindo-me com mais energia do que há anos, subi para o quarto e peguei uma mala velha da prateleira de cima do armário. Comecei a dobrar roupas, escolhendo as mais práticas e necessárias, algumas camisas, uma calça, um suéter, uma jaqueta. Em outra mala menor, coloquei álbuns de fotos, alguns livros que releio várias vezes e equipamentos de pesca. Então desci para a sala e tirei a foto da Elaine da parede, aquela dela sorrindo, parada na margem do Lago Cedar, em nossas últimas férias juntas. Cuidadosamente, embrulhei-a em um suéter e coloquei na minha mala. Na cozinha, juntei meus documentos, passaporte, seguro, registros médicos, extratos bancários. Dobrei tudo cuidadosamente em uma pasta e coloquei na minha bolsa. Já passava da meia-noite quando terminei de fazer as malas. Recostei-me na cadeira, sentindo-me estranhamente calmo. Amanhã eu iria ao banco, sacaria todo o dinheiro e partiria, começaria uma nova vida sem olhar para trás. De manhã, acordei com a primeira luz do dia. Tomei uma xícara de café e conferi minhas malas novamente. Será que eu tinha tudo? Então, chamei um táxi para o banco. No banco, abordei minha gerente, a Sra. Price, que cuidava das minhas finanças havia 15 anos. Sr. Inkley, que bom vê-lo, ela sorriu. O que posso fazer por você hoje? Quero encerrar minha conta, eu disse sem rodeios. O sorriso dela desapareceu um pouco. Encerrar? Tem certeza? Você tem uma das nossas contas mais antigas com uma ótima taxa de juros. Tenho certeza, interrompi. Quero sacar todo o dinheiro. Todo. Ela estava claramente surpresa. É uma quantia considerável.
Talvez você queira transferir para outro banco. Não, eu quero dinheiro. A senhora Price olhou para mim com preocupação. Sr. Hinckley, o senhor se importa se eu perguntar por que o senhor quer uma quantia tão grande em dinheiro? Não é exatamente seguro, e... Estou comprando uma casa, respondi sem entrar em detalhes. O vendedor prefere dinheiro. Não era exatamente verdade, mas também não era exatamente mentira. Eu ia mesmo comprar uma casa. Só não sabia qual ou onde. A senhora Price ainda hesitava. Talvez o senhor devesse pensar em um cheque bancário. É muito mais seguro do que andar com tanto dinheiro. Prefiro dinheiro em espécie, insisti. É meu dinheiro, senhora Price. E eu quero sacá-lo. Ela suspirou. Claro, Sr. Hinckley. É seu direito. Mas o senhor terá que esperar. Precisamos preparar essa quantia. Talvez o senhor possa voltar esta tarde. Concordei e saí do banco. Ainda faltavam algumas horas para o almoço, e decidi dar uma volta por Garland, a cidade onde vivi a maior parte da minha vida. Caminhei por ruas conhecidas, passei pelas lojas onde fazia compras, pelo parque onde passeava com meus filhos quando eram pequenos, pela escola que eles frequentavam. Tantas lembranças, boas e nem tanto. Lembro-me da primeira vez que levei Elaine para Garland. Éramos jovens, recém-casados, e eu tinha conseguido um emprego em um armazém. Alugamos um pequeno apartamento nos arredores da cidade, e Elaine disse: seremos felizes aqui, Rupert. E éramos felizes, apesar de todas as dificuldades. Então nasceu Garret, nosso primogênito. Nos mudamos para uma casa maior, fizemos uma hipoteca que pagamos por 15 anos. Lembro-me de Elaine plantando as primeiras rosas no jardim, de como pintamos as paredes do quarto do bebê juntas. 3 anos depois, Flora nasceu, nossa menininha quieta e sensata. Ela era muito parecida com Elaine, os mesmos olhos atentos, o mesmo sorriso suave. Ela nunca nos deu trabalho, ia bem na escola e ajudava nas tarefas domésticas. E finalmente, quando já não esperávamos, Violet apareceu, nossa alegria tardia, nosso presente inesperado. Elaine já tinha 38 anos quando nasceu. Talvez seja por isso que a mimamos tanto. Talvez seja por isso que ela cresceu do jeito que é, achando que o mundo lhe deve tudo só porque ela existe. Parei na vitrine de uma loja de artigos fotográficos. Era uma vez, muito tempo atrás, um sonho ser fotógrafo, fotografar a natureza, viajar, mostrar às pessoas a beleza do mundo através das minhas lentes. Mas a vida me deu outro destino. Eu precisava sustentar minha família, pagar uma casa, economizar para a faculdade dos meus filhos. A fotografia continuava sendo um hobby que eu praticava nos fins de semana. Depois do almoço, voltei ao banco. A senhora Price me esperava com uma expressão de humildade. Preparamos o seu dinheiro, Sr. Hinckley, disse ela. Mas ainda assim gostaria de ter certeza de que o senhor entende os riscos envolvidos em manter tal quantia em dinheiro. Entendo. Assenti. E assumo total responsabilidade. Ela suspirou e me levou para uma sala separada, onde o gerente do banco e outro funcionário me aguardavam. Havia uma caixa de metal sobre a mesa. $120.000, disse o gerente, abrindo a caixa e me mostrando as pilhas de notas cuidadosamente organizadas. Tem certeza de que quer levar tudo? Tenho absoluta certeza, respondi sem hesitar. Fizeram-me assinar alguns papéis, fecharam a maleta e me entregaram. Era mais pesada do que eu esperava, o peso físico de 50 anos de trabalho e economia. Boa sorte, Sr. Hinckley, disse a Sra. Price quando eu saí. E tenha cuidado. Assenti e saí do banco, segurando a maleta com força. Chamei um táxi e dirigi para casa, sentindo-me estranhamente animada. Estou mesmo fazendo isso. Estou mesmo me safando. Em casa, escondi o dinheiro em uma das minhas malas, entre as minhas roupas, sentei-me e escrevi uma pequena carta, que deixarei sobre a mesa: queridos filhos, decidi realizar o sonho da sua mãe e o meu e comprar uma casa à beira do lago. Não se preocupem comigo. Vou ficar bem. Entrarei em contato com vocês quando estiver instalada no meu novo lugar. Com carinho, seu pai. Isso não era inteiramente verdade. Eu não iria contatá-los tão cedo. Eu precisava de uma pausa das suas exigências, dos seus julgamentos, das suas expectativas.
Passei uma última noite na casa que fora minha por mais de 40 anos, caminhando pelos cômodos, tocando as paredes, os móveis, relembrando. Neste quarto, Garret deu seus primeiros passos. Foi aqui que Flora leu seus primeiros livros. Foi aqui que Violet deu sua festa de 16 anos, virando a casa inteira de cabeça para baixo. E aqui, no quarto da Elaine meu, ela passou seus últimos dias. Foi aqui que segurei sua mão quando ela saiu, prometendo que cuidaria das crianças, que tudo ficaria bem. Cumpri minha promessa, não é? Cuidei delas, dei a elas tudo o que pude. E agora que elas cresceram, não mereço um pouco de paz, um tempinho para mim? De manhã, coloquei minhas malas no táxi e olhei para casa uma última vez. Adeus, velho amigo. Você foi um bom lar, mas agora minha vida será em outro lugar. Para onde vamos? Perguntou o taxista. Para a rodoviária, respondi. Decidi pegar um ônibus em vez de trem ou avião, menos chance de alguém se lembrar de mim, menos papelada, passagens em meu nome, apenas um senhor com algumas malas, uma entre muitas. Na rodoviária, comprei uma passagem para Pennywood, a pequena cidade perto de Cedar Lake, onde Elaine e eu passamos nossa lua de mel. Eu não ia lá havia 45 anos, mas me lembrava de um lugar tranquilo, perfeito para começar uma nova vida. Enquanto esperava o ônibus, sentado num banco duro, meus pensamentos voltaram para as crianças. Como elas reagiriam ao perceber que eu realmente tinha ido embora, que não estava só no fim de semana, mas desaparecido da vida delas? Garret provavelmente daria de ombros e voltaria para o seu trabalho. Ele sempre foi autossuficiente, indiferente. Flora se preocuparia, provavelmente choraria. Ela sempre fora a mais sensível de todas. E Violet? Violet vai ficar furiosa. No começo, ela não vai acreditar que eu realmente fui embora. Então, quando perceber que é verdade, vai ligar, ameaçar, exigir. E quando isso não der certo, ela vai entrar em pânico porque o plano dela não deu certo, porque ela não vai receber o dinheiro com que contava. Senti uma estranha satisfação com esse pensamento, não me vangloriando, não, eu ainda amava minha filha, apesar de todos os seus defeitos. Em vez disso, foi uma sensação de libertação. Eu não era mais um peão em seus jogos. Fiz minha jogada, e foi inesperada. O ônibus chegou exatamente no horário. Sentei-me no assento da janela e observei Garland desaparecer na esquina. Minha casa, minha vida, meu passado estavam para trás, e à minha frente estava o desconhecido, mas também a liberdade. Cochilei a maior parte do caminho, acordando apenas nos pontos. Passamos por pequenas cidades, campos, florestas. Os Estados Unidos do lado de fora da janela eram vastos, diversos e belos. E em algum lugar lá fora, perto do Lago Cedar, um novo lar me esperava. Ao mesmo tempo, Violet parou em frente à minha casa. Fazia 3 dias desde nossa última conversa, e ela decidiu que era hora de amolecer e aceitar minha oferta. 10.000 não era 50, mas era melhor que nada. Além disso, ela tinha certeza de que poderia me extorquir mais quando o bebê nascesse. Ela tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Bateu, e ninguém atendeu. Deu a volta na casa, olhando pelas janelas, vazias. Meu carro não estava na garagem, mas isso não significava nada. Eu costumava ir a pé ou de ônibus. Papai, chamou ela, batendo na porta novamente. Papai, você está em casa? Sou eu, Violet. Houve silêncio. Apenas o vento farfalhava as folhas no jardim. Ela pegou a chave que eu lhe dera anos atrás, só por precaução. Abriu a porta e entrou. Papai, chamou novamente, mas a casa estava vazia. Ela andou pelos cômodos, olhando em cada um. Tudo estava em seu lugar, limpo e arrumado, exatamente como eu sempre gostei. Mas algo estava errado, algo faltando. Ela percebeu isso quando entrou no meu quarto. O armário estava entreaberto e ela podia ver os cabides vazios. Não havia nenhuma foto de Elaine na cômoda que sempre ficava ali. Minha escova de dentes, meu barbeador e meus óculos de leitura não estavam no banheiro. Violet começou a entrar em pânico. Desceu até a cozinha e só então notou a carta sobre a mesa. Ela leu uma vez, depois outra, sem acreditar no que via. Não, sussurrou. Não, ele não podia. Ela correu para o telefone e discou meu número. Bips longos, sem resposta.
Tentou de novo. Mesma coisa. Então ligou para Garré. Papai sumiu, disse ela assim que ele atendeu. Ele sumiu e levou todas as coisas dele. Como assim? Ele foi embora. A voz de Garré soava sonolenta, como se ela o tivesse acordado. Estou na casa dele. Não tem ninguém aqui. Algumas coisas dele sumiram, e ele deixou um bilhete dizendo que foi morar perto do lago. Calma, Violeta. Garré bocejou. Papai sempre falava em comprar uma casa perto do lago. O que há de tão surpreendente nisso? O surpreendente é que ele fez isso agora mesmo, depois de termos conversado sobre isso. Ele fugiu, Garré. Ele fugiu de nós. De você, quer dizer? A voz de Garré tinha um toque de irritação. Depois que você deu um ultimato a ele. Não é, e eu não dei, gaguejou Violet. Não importa. O que importa é que ele se foi, e não sabemos para onde ele está indo. O que você sugere? Perguntou Garré. Devemos organizar uma operação de busca? Papai é um homem adulto, Violet. Ele tem o direito de ir embora se quiser. Mas e eu? E o bebê? Violet estava à beira da histeria. Ele prometeu ajudar. Era para ele me dar o dinheiro. Ele te ofereceu 10.000, lembrou Garré. Você recusou porque não era o suficiente. Ela estava quase gritando. E agora ele se foi, e não sabemos onde ele está nem como contatá-lo. Ele disse que entrará em contato conosco quando estiver instalado. A voz de Garré soava cansada. Vamos esperar. Espera? Violet não conseguia acreditar no que ouvia. Você não entende? Ele fugiu de nós, das responsabilidades dele, do neto. Violet, suspirou Garré. Papai não precisa sustentar você e seu filho. Ele se ofereceu para ajudar. Você recusou. Agora aceite a sua escolha. Ele desligou, deixando Violet em choque. Ela discou o número de Flora, mas também não demonstrou muita preocupação. Papai sempre quis morar perto do lago, disse ela. Estou feliz que ele finalmente realizou o sonho dele. Mas e nós? Perguntou Violet. E eu e o bebê? E você? Flora parecia incompreensível. Você trabalha. Você tem um apartamento. Papai se ofereceu para te ajudar, mas você recusou. Eu não recusei, exclamou Violet. Só pedi mais. E dei um ultimato a ele, lembrou Flora. Francamente, Violet, não estou surpresa que ele tenha ido embora. Você não lhe deu escolha. Eu não lhe dei escolha? Violet ofegou de indignação. Ele não me deu escolha. Recusou-se a me ajudar quando eu estava em apuros. Ele não se recusou a ajudar, repetiu Flora pacientemente. Ele ofereceu 10.000. Não é o suficiente. Violet levantou a voz novamente. Preciso de mais. Preciso de uma casa, dinheiro para o bebê, dinheiro para viver. Então arrume um emprego melhor, Flora começava a perder a paciência. Ou peça dinheiro ao pai do bebê. Ou faça um empréstimo. Não coloque toda a responsabilidade no papai. Não estou. Violet estava quase chorando. Só estou pedindo ajuda, e ele fugiu. Fugiu como um covarde. Violet. A voz de Flora ficou mais áspera. Papai tem 74 anos. Ele trabalhou a vida toda, nos sustentou, nos deu tudo o que podia. Agora ele quer viver um pouco para si mesmo. Ele tem direito a isso. E eu tenho direito à ajuda dele, insistiu Violet. Sou filha dele. Uma filha adulta, enfatizou Flora, que tem que resolver os próprios problemas. O ônibus chegou à estação Pineville no início da noite. Eu me esforçava para me levantar do assento, com as articulações doendo da longa viagem. O motorista me ajudou a pegar minhas malas, assentiu e me desejou sorte. Eu estava sozinho no pequeno ponto de ônibus de uma cidade que eu não visitava há quase meio século. Pineville havia mudado, mas não tanto quanto eu esperava. As mesmas ruas largas ladeadas por pinheiros, as mesmas casas de madeira no estilo do século passado, a mesma atmosfera de calma e comedimento.
Só que havia novas lojas, cafés, e o antigo hotel onde Elaine e eu passamos nossa lua de mel havia sido transformado em um hotel moderno. Peguei um táxi para este hotel, Pine Coast, como era chamado agora. A jovem na recepção sorriu acolhedoramente quando pedi um quarto. Quantos dias o senhor vai ficar conosco, Sr. Inclay? Rupert Inclay, respondi. Ainda não tenho certeza. Talvez 1 ou 2 semanas. Estou procurando uma casa para comprar. Ah, você vai se mudar para Pinewood? Ela sorriu ainda mais. Que escolha maravilhosa. Temos uma cidadezinha muito tranquila e acolhedora. Eu sei. Assenti. Estive aqui anos atrás na minha lua de mel. Que romântico. Seus olhos brilharam. E você vai voltar com sua esposa? Não. Balancei a cabeça. Minha esposa morreu há 10 anos, mas sempre sonhamos em voltar para cá um dia. Estou realizando nosso desejo mútuo. O sorriso dela ficou um pouco triste, mas ainda caloroso. Isso é muito tocante, Sr. Inclay. Tenho certeza de que sua esposa ficaria feliz. Eu estava pensando a mesma coisa enquanto subia para o quarto. Elaine sempre dizia que um dia, quando as crianças crescessem, voltaríamos para Pinewood e compraríamos aquela casinha azul que tínhamos visto perto do lago. Parecia perfeita para nós, com uma varanda com vista para a água, um jardim cheio de flores silvestres e vista para o pôr do sol. Na manhã seguinte, fui a uma imobiliária local. Um jovem corretor chamado Parker Ball se entusiasmou em me ajudar a encontrar uma casa. O que exatamente o senhor está procurando, Sr. Inclay? Perguntou ele, abrindo seu laptop. Tamanho, localização, orçamento. Uma casa pequena à beira do lago, respondi. 1 ou 2 quartos, com varanda. Orçamento de até $100.000. Parker assobiou. Por $100.000, é difícil encontrar algo na praia agora, disse ele, com sinceridade. Os preços subiram nos últimos anos, mas tem algumas opções que podem funcionar para você. Uma delas está um pouco acima do seu orçamento, mas vale muito a pena. Combinamos de nos encontrar em 1 hora para ver a primeira casa. Voltei para o hotel, peguei minha câmera, uma câmera digital antiga, mais confiável, que comprei quando Elaine ainda era viva, e saí novamente. Parker me mostrou 2 casas, mas elas não cabiam. Uma era grande e cara demais. A outra não ficava na praia. Quando a esperança começou a se esvair, ele sugeriu outra opção. Tenho outra casa, disse Parker. Ainda não está à venda, o que significa que não está oficialmente à venda. A dona, a Sra. Foster, está pensando em se mudar para uma casa de repouso, mas ainda não se decidiu. A casa é antiga e precisa de reparos, mas a localização é ótima, bem perto da água. Percorremos mais alguns quilômetros pela orla, entramos em uma estrada estreita de terra e nos deparamos com uma casinha azul, à beira do lago. Meu coração disparou. Era ela, na mesma casa que Elaine e eu tínhamos visto 45 anos atrás. É incrível, murmurei ao sair do carro. Sim, o lugar é realmente lindo, concordou Parker, sem entender o motivo da minha empolgação. A casa certamente precisa de alguns reparos, mas a fundação é sólida. Por dentro, a casa era simples, uma sala de estar com lareira, uma pequena cozinha, 2 quartos, um banheiro, móveis antigos, cortinas desbotadas, piso de madeira desgastado. Mas havia algo aconchegante, algo que me fazia sentir como se estivesse de volta a um lugar onde já estive antes. Quanto? Perguntei, parado na janela, olhando para o lago. A dona está pedindo 85 mil, respondeu Parker. Mas acho que ela aceita 80. Como eu disse, a casa precisa de reparos, mas... Eu aceito, interrompi. Pelo preço integral, se a Sra. Foster estiver disposta a vender. O negócio foi fechado rapidamente. Paguei à vista, sem hipoteca ou outras complicações. A Sra. Foster, uma viúva de 82 anos, concordou em vender a casa depois que a conheci pessoalmente e lhe expliquei por que a casa era tão importante para mim. Ela ficou encantada por sua casa ir para alguém que realmente a apreciava. Moro aqui há 50 anos, disse ela enquanto estávamos sentados na varanda da sua, que em breve seria minha casa. Criei 2 filhos, enterrei meu marido. Cada canto guarda memórias. Vai ser difícil para mim ir embora, mas sei que não posso mais viver aqui sozinha.
Há muito trabalho para fazer em casa e no jardim. E assim, menos de 2 semanas depois de deixar Garland, sentei-me na varanda da minha casa no lago, observei o pôr do sol e senti uma calma estranha. Era como se as peças do mosaico finalmente estivessem se encaixando e tudo estivesse se encaixando. Os primeiros dias na nova casa foram passados em tarefas agradáveis. Limpei, arrumei, consertei o que pude consertar sozinho. Os vizinhos eram poucos, as casas eram distantes uma da outra, acabaram sendo pessoas amigáveis. À minha esquerda morava a família Taylor, marido, mulher e 2 filhos que vinham passar os fins de semana e feriados. À minha direita, a meio quilômetro de distância, morava um casal de idosos, os Dunins, que moravam ali permanentemente, assim como eu. Foi o Sr. Dunning, Oliver, quem me mostrou os melhores pontos de pesca no lago. Ele era um pescador ávido e ficou feliz em saber que eu compartilhava sua paixão. A fisgada é melhor ao amanhecer, disse ele enquanto estávamos sentados em seu barco no meio do lago. Principalmente naquele promontório ali. Veja, tem uns robalos ótimos lá. Assenti, anotando mentalmente. Vou tentar pescar lá amanhã. Há quanto tempo você mora aqui? Perguntei, lançando minha vara. Quase 20 anos, disse Oliver. Minha esposa e eu nos mudamos para cá quando me aposentei. A melhor decisão que já tomamos. Eu o entendi. Apenas uma semana aqui, e eu já me sentia melhor do que em anos em Garland, pescando de manhã, cuidando do jardim ou da casa à tarde, fotografando o pôr do sol sobre o lago à noite. A vida simples e tranquila com que Elaine e eu sonhávamos. Mas Garland não me deixava ir tão facilmente. Violet ligava todos os dias, às vezes várias vezes. Eu via notificações de mensagens de voz, mas não as ouvia. Garry ligou algumas vezes, Flora uma vez. A eles, respondi brevemente, dizendo que estava bem, que estava feliz com a nova casa, mas não dei o endereço nem o nome da cidade. Certa noite, sentado na varanda com uma xícara de chá, aventurei-me a ouvir as mensagens de Violet. Eram muitas, e o tom variava de uma para outra. Papai, onde você está? Me ligue imediatamente. A primeira mensagem, deixada no dia em que parti, soava exigente. Papai, isso não tem graça. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Estou em apuros. Preciso da sua ajuda. A segunda, um dia depois, já com uma ponta de pânico. Seu velho egoísta. Me abandone quando eu estiver grávida. O que vou dizer ao meu filho quando ele perguntar sobre o vovô? Uma terceira, 3 dias depois, cheia de raiva, e assim por diante. Acusações foram substituídas por súplicas, ameaças por promessas de consertar as coisas se eu voltasse e a ajudasse. Na última mensagem, deixada ontem, Violet chorou: Papai, por favor, só me avise que você está bem. Estou preocupada. Percebi que estava errada. Me liga de volta, por favor. Fiquei sentada, olhando para o telefone, e senti uma estranha mistura de emoções, pena da minha filha, que realmente estava em uma situação difícil, raiva da manipulação e do egoísmo dela, culpa por desaparecer sem me despedir direito, mas, ao mesmo tempo, a certeza de que eu tinha feito a coisa certa, que era a única maneira de quebrar o vínculo doentio que nos mantinha em um estado de luta perpétua. Decidi que responderia, não agora, mas em breve, quando estivesse pronta, quando pudesse falar com calma, sem amargura ou ressentimento, quando estivesse totalmente adaptada à minha nova vida. Enquanto isso, eu tinha muito o que fazer. A casa precisava de atenção. Eu precisava trocar algumas tábuas podres da varanda, pintar as paredes, consertar a cerca. O jardim estava coberto de ervas daninhas, e eu passava horas limpando caminhos, aparando arbustos, plantando novas flores, as mesmas variedades que Elaine adorava. Comprei uma vara de pescar nova e ia ao lago todas as manhãs ao amanhecer, às vezes sozinha, às vezes com Oliver. Pescar sempre me acalmava, me permitia clarear a mente de pensamentos desnecessários e me concentrar em ações simples e compreensíveis. E à noite, eu tirava fotos. O pôr do sol sobre o lago era incrível, a cada dia, uma nova paleta de cores, um novo jogo de luz e sombra. Comprei um cartão de memória para minha câmera na loja de eletrônicos local e o enchi com fotos do lago, da floresta, dos pássaros, da casa antiga refletida na água. Um dia, a senhora Dunning, Martina, viu minhas fotos e as admirou. Você tem um talento incrível, Rupert, disse ela. Já pensou em expor seu trabalho?
Eu ri e balancei a cabeça. Não, não, é só um hobby. Não seja modesto, ela sorriu. Tem uma pequena galeria na cidade, e eles às vezes fazem exposições de artistas locais. Por que você não mostra seus quadros a eles? Prometi pensar no assunto, embora não levasse a sério. Mas a ideia ficou na minha cabeça. Por que não? O que eu tenho a perder? Alguns dias depois, levei algumas fotos impressas para a Pine Forest Gallery, no centro de Pinewood. A proprietária, uma mulher de meia idade chamada Leela Oswald, examinou-as atentamente e, para minha surpresa, adorou. São obras maravilhosas, Sr. Inclay, disse ela, olhando para uma foto do lago ao pôr do sol. Há algo genuíno, não encenado, não extravagante, mas real. Eu adoraria tê-las em nossa galeria. Fiquei impressionada. Nunca pensei que minhas fotografias amadoras pudessem interessar a alguém além de mim. O telefone da Violet não parava de tocar. Em 2 semanas, ela me deixou 30 mensagens de voz, 30. Primeiro com raiva, depois chorando, depois implorando, depois com raiva de novo. Ela não desistia. Eu não atendia. De vez em quando, eu conversava com Garry e Flora, dizendo que estava bem, que estava feliz no meu novo lar. Eles pareciam resignados com a minha decisão, embora tenham ignorado o pedido da Violet para retornar a ligação. Certa noite, enquanto eu estava sentado na varanda observando o pôr do sol, o telefone tocou novamente. Violeta. Olhei para a tela, pensando se deveria atender. Talvez fosse a hora. Talvez eu tivesse me acalmado o suficiente para falar com ela com calma. Mas algo segurou meu dedo sobre o botão de atender. Agora não. Hoje não. Hoje, eu só queria aproveitar minha nova casa, minha nova vida, minha liberdade recém-descoberta. Silenciei meu celular e o guardei no bolso, depois ergui minha xícara de chá como se estivesse brindando, olhando para os últimos raios do sol poente. Um brinde a nós, Eli, sussurrei. Um brinde ao nosso sonho finalmente se realizando. Já fazia 2 semanas que eu me instalara na minha nova casa no lago. A vida havia se estabelecido numa rotina calma e comedida. Eu acordava de madrugada, tomava café na varanda e observava os primeiros raios de sol deslizarem sobre a água. Depois, ia pescar ou trabalhar no jardim, limpando ervas daninhas das trilhas e plantando flores. À tarde, eu geralmente trabalhava na casa, pintando paredes, consertando móveis, arrumando tudo o que precisava de reparo. E à noite, eu me dedicava à fotografia, passeava pelo bairro com uma câmera ou sentava na varanda fotografando o pôr do sol. Os vizinhos acabaram se revelando pessoas simpáticas. Oliver e Martina Dunning me convidavam com frequência para jantar. E a família Taylor, que vinha nos fins de semana, sempre trazia assados e frutas fresquinhos da cidade. Eles já me conheciam em Pinewood. Os atendentes me cumprimentavam pelo nome. O barista do Main Street Café lembrava que eu gostava do meu expresso sem açúcar. Minha exposição na Pine Forest Gallery estava marcada para o mês seguinte, e eu estava trabalhando duro na preparação, selecionando as melhores imagens, imprimindo-as no formato certo e escolhendo as molduras. Leela, a dona da galeria, já havia dado várias entrevistas para o jornal local, falando sobre um novo talento, um senhor mais velho que vê beleza nas coisas mais simples. A vida era boa. Pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente feliz, livre e necessária. Só uma coisa atrapalhava meus dias: as ligações constantes da Violet. Ela não desistia. Todos os dias, às vezes várias vezes, meu telefone tocava e o nome dela aparecia na tela. Eu não atendia, mas o número de mensagens de voz aumentava, 30, 40, 50. Era como se ela estivesse competindo consigo mesma para ver quem conseguia ser mais esperta que quem. Eu estava sentado na varanda naquela manhã, apreciando o silêncio e a vista para o lago, quando o telefone tocou novamente. Violet, é claro. Eu costumava apertar o botão de reset, mas algo me impedia. Talvez fosse a hora. Fazia 2 semanas desde que eu havia me mudado. Eu havia me acomodado, me acalmado, pensado em tudo o que tinha acontecido. Talvez eu estivesse pronto para falar com ela. Respirei fundo e apertei o botão de atender. Alô, disse calmamente. Houve silêncio do outro lado da linha, como se Violet não esperasse que eu atendesse. Papai, disse ela finalmente, incerta. É você mesmo? Sim, Violet,
sou eu. Meu Deus, finalmente, sua voz tremeu. Tenho ligado para você todos os dias. Onde você está? O que houve? Por que você foi embora sem dizer uma palavra? Deixei um bilhete, lembrei-a, disse ao Garrett e à Flora que estava bem. Um bilhete, ela bufou. Foi morar perto do lago. Isso não tem explicação, pai. Você simplesmente desapareceu, levando todas as suas coisas e dinheiro. Achei que algo tivesse acontecido com você. Estou bem, Violet, eu disse calmamente. Melhor do que estive em anos. Onde você está? Perguntou ela, exigente. Eu vou até você. Precisamos conversar pessoalmente. Não, respondi com firmeza. Não estou pronta para um encontro pessoal e não vou te dizer onde estou. Podemos conversar por telefone. Pai, sua voz ficou mais dura. Você não pode simplesmente desaparecer. Você tem responsabilidades, uma família. Estou grávida. Preciso da sua ajuda. Eu te ofereci ajuda, Violet, lembrei-a, $10.000. Você recusou e me deu um ultimato. Fiquei chateada, exclamou ela. Você não pode me culpar pelo que eu disse com raiva. Eu só queria que você ajudasse sua filha e seu futuro neto. Não, Violet, balancei a cabeça, embora ela não conseguisse entender. Você queria que eu lhe desse minhas economias, o dinheiro que eu havia economizado a vida toda, negando a mim mesma muitas coisas. Dinheiro que era para realizar meus sonhos. E o que você fez com ele? Ela perguntou, desafiadora. Gastou em uma casa no lago na sua idade? Sim, respondi simplesmente. Comprei uma casa no lago, aquela com que sua mãe e eu sonhamos a vida toda, e estou feliz aqui. Feliz, sua voz se elevou. Como você pode ser feliz sabendo que sua filha e seu neto precisam de ajuda? Que moramos em um apartamento minúsculo, que eu mal tenho dinheiro para comida e médicos. Violet, tentei falar suavemente, mas com firmeza. Você tem 38 anos. É uma mulher adulta. Tem emprego, educação, oportunidades. Pode sustentar a si mesmo e ao seu filho sem a minha ajuda. Mas é difícil para mim, exclamou ela. Estou sozinha, grávida, sem apoio. Dexter desapareceu assim que descobriu sobre o bebê. E você, meu próprio pai, escolheu seu conforto egoísta em vez do bem-estar de sua filha e neta. Suspirei. Ainda a mesma chantagem emocional, as mesmas acusações. Eu entendo que isso seja difícil para você, disse Hawkins. Mas você escolheu este homem apesar dos meus avisos. Você escolheu ficar com a criança, sabendo que o pai não estava pronto para assumir a responsabilidade. Essas foram suas decisões, Violet. E as consequências dessas decisões são sua responsabilidade, não minha. Você é um monstro. Seu monstro, sua voz falhou. Como pode dizer isso? Eu sou sua filha. Este é seu neto. Sim, você é minha filha, concordei. E eu te amo apesar de tudo. Mas não vou deixar você me manipular mais, Violet. Não vou deixar você me chantagear com meu futuro neto. Houve silêncio do outro lado da linha. Então Violet falou novamente, e sua voz soou diferente, mais calma, mais calculista. Tudo bem, papai. Eu entendo. Você tem direito à sua vida, aos seus sonhos. Eu não deveria ter exigido tanto de você. Talvez pudéssemos recomeçar. Eu vou até você. Conversaremos com calma. Chegaremos a um acordo. Quase sorri. Violet sempre fora uma boa atriz. Quando gritos e acusações não funcionavam, ela mudava para um tom conciliador, para uma aparente razoabilidade. Mas eu conhecia minha filha muito bem. Não, Violet, eu disse com firmeza. Não vou te dizer onde estou e não quero que você venha. Agora não. Mas por quê? Sua voz tornou-se áspera novamente. O que eu fiz? Por que você não quer me ver? Porque eu sei por que você quer vir, respondi. Não para fazer as pazes, mas para exigir dinheiro novamente, para tentar me fazer voltar para Garland e viver de acordo com suas regras. Isso não é verdade, exclamou ela. Eu só quero ver meu pai.
Quero que meu filho conheça o avô dele. Violet, suspirei. Vamos ser honestos um com o outro. Quando foi a última vez que você veio até mim sem pedir dinheiro ou ajuda? Quando foi que você me ligou só para saber como eu estava? Quando foi que você se interessou pela minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos? Ela não disse nada. Nós dois sabíamos a resposta: nunca. Pelo menos não nos últimos anos. Eu mudei, Violet, continuei. Mudar para Pennywood abriu meus olhos para muitas coisas. Percebi que, por muito tempo, vivi uma vida que não era minha. Por muito tempo, deixei que outros decidissem por mim o que eu deveria fazer, como deveria gastar meu dinheiro, como deveria gastar meu tempo. Deixei você me manipular por culpa, por medo de perder minha conexão com você. Mas isso não vai mais acontecer. Então, você está apenas nos excluindo da sua vida? Ela perguntou, amarga. Eu e seu neto? Não, balancei a cabeça. Não estou te excluindo. Só estou estabelecendo limites. Ficarei feliz em sair com você e ver meu neto quando ele nascer, mas nos meus termos, não nos seus, sem exigências, sem chantagens, sem ultimatos. E o dinheiro? Ela me perguntou sem rodeios. O dinheiro que você me prometeu? Gastei todas as minhas economias nesta casa, Violet, respondi honestamente. Não tenho mais dinheiro, exceto minha aposentadoria, que é suficiente apenas para minhas modestas necessidades. O quê? Ela quase gritou. Você gastou tudo? Todos os 120 mil? Como pôde? Era o meu dinheiro, Violet, lembrei eu o ganhei com o meu próprio trabalho e tinha todo o direito de gastá-lo como bem entendesse. Mas e eu? E o bebê? Ela pareceu chocada. Você prometeu nos ajudar. Eu lhe ofereci 10 mil, lembrei novamente. Você recusou. Porque não era o suficiente, exclamou ela. E agora você nos deixou sem ajuda alguma. Como pôde ser tão egoísta? Suspirei. Estávamos andando em círculos. Violet, não vou mais discutir isso. Eu fiz a minha escolha. Você fez a sua. Agora nós dois temos que arcar com as consequências. Eu vou te encontrar, disse ela de repente, e sua voz tornou-se ameaçadora. Vou descobrir onde você mora, e vou até lá, e farei você ajudar a mim e ao meu neto. Como? Perguntei calmamente. Como você vai me obrigar, Violet? Não tenho mais dinheiro para você exigir. A casa está em meu nome e não vou vendê-la. O que você vai fazer? Vou te levar de volta para Garland, ela disparou. Você é um velho, papai. Você tem 74 anos. Posso te dizer que você não está em condições de viver sozinho, que precisa de tutela. Posso conseguir uma ordem judicial. Sorri, embora ela não conseguisse perceber. Violet sempre me considerou um velho ingênuo e facilmente manipulável. Eu esperava algo assim, disse calmamente. Por isso, antes de deixar Garland, consultei meu médico e passei por um exame completo, incluindo uma avaliação psiquiátrica. Tenho documentação que comprova que sou plenamente capaz de viver sozinha. Além disso, mudei meu testamento. Seu testamento? Sua voz tremeu. Sim, confirmei. Antes, eu planejava dividir tudo o que possuo entre você, Garry e Flora igualmente. Mas agora será diferente. Se algo acontecer comigo, seja naturalmente ou por alguma circunstância inesperada, minha casa e todos os meus bens irão para um fundo especial. Metade do dinheiro será destinada à caridade, um quarto para Garry e Flora, e um quarto para seu filho quando ele tiver 21 anos. Não para você, Violet, para o filho. E somente quando ele for adulto. Você não pode fazer isso. Ela ofegou de indignação. Eu sou sua filha. Você não pode me deserdar. Eu posso, eu disse com firmeza. E eu fiz. Meu advogado, o Sr. Goldman, guarda uma cópia do testamento. Ele sabe sobre o nosso, relacionamento complicado e suas ameaças. Se alguma coisa acontecer comigo, ele entregará os documentos à polícia. Você acha que eu sou capaz de te machucar? Sua voz estava cheia de ressentimento. Meu próprio pai? O que você acha que eu sou?
A pessoa que me ameaçou com a custódia e o retorno forçado para Garland, respondi. A pessoa que usou o próprio filho ainda não nascido como ferramenta de chantagem. Não estou dizendo que você vai me machucar fisicamente, Violet. Estou apenas me protegendo de todas as possibilidades. Houve silêncio do outro lado da linha. Eu só consegui ouvir a respiração ofegante de Violet. Finalmente, ela falou, e sua voz soou fria e distante. Você vai se arrepender disso, papai. Vai se arrepender muito. Eu não me arrependo, Violet, respondi calmamente. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo a coisa certa, que estou vivendo a minha própria vida, não a vida que os outros estão me forçando. E é uma sensação maravilhosa. Adeus, disse ela, e desligou. Sentei-me na varanda, olhando para o lago, e pensei na nossa conversa. Doeu. Doeu perceber que minha própria filha só me via como uma fonte de dinheiro, que ela estava disposta a me ameaçar, a me chantagear, a usar o filho dela como arma contra mim. Mas, junto com a dor, senti alívio. Era como se o peso que eu carreguei a vida toda finalmente tivesse caído dos meus ombros. Contei a verdade a ela. Contei tudo o que havia acumulado ao longo dos anos. E, o mais importante, não cedi à sua manipulação. Não deixei que a culpa e o medo me controlassem. Levantei-me da cadeira e atravessei a varanda. O dia estava claro e ensolarado. O lago brilhava como um espelho, refletindo o céu azul e as nuvens brancas. No jardim que eu havia limpado, as primeiras flores começavam a desabrochar, as mesmas variedades que Elaine adorava. Tirei uma fotografia antiga do bolso, a de Elaine e eu em pé na margem deste mesmo lago, jovens e felizes, cheias de esperança e planos para o futuro. Eu a trouxera de Garland, e agora ela estava emoldurada na cômoda do quarto. Eu consegui, Eli, sussurrei, olhando para a foto. Eu realizei o nosso sonho. Antes tarde do que nunca, certo? Pareceu-me que a brisa leve que soprava na varanda me trouxe a resposta dela, antes tarde do que nunca, Rupert. Depois de conversar com Violet, decidi dar uma volta pela margem. O lago estava calmo, a água cristalina até o fundo. Caminhei lentamente, apreciando o silêncio, interrompido apenas pelos gritos das gaivotas e pelo farfalhar das folhas. No caminho, encontrei Oliver, que estava consertando seu barco em um pequeno pier. Bom dia, Rupert, ele me cumprimentou. Está um dia lindo, não é? Maravilhoso, concordei, aproximando-me. Consertando o barco? Sim, está um pouco furado. Ele assentiu. Quero ir pescar amanhã. Você quer se juntar a mim? Adoraria. Sorri. 6 horas da manhã, como sempre. Certo. Oliver me deu um tapinha no ombro. Você está bem? Parece um pouco pensativo. Só uma conversa difícil com a minha filha, respondi honestamente. Nada sério. Oliver assentiu, compreensivo. Não éramos amigos próximos, ainda não. Mas ele já conhecia a minha história. Sabia por que eu havia me mudado para Pinewood, deixando minha casa e minha vida para trás. Família é complicada, disse ele, filosoficamente. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as mais difíceis de entender. Essa é uma boa observação, concordei. Mas acredito que as coisas vão melhorar com o tempo. Quando a poeira baixar, quando as emoções se acalmarem, talvez possamos construir um relacionamento novo e mais saudável. Não duvido disso, Oliver sorriu. Você é um homem sensato, Rupert. E acho que sua filha também vai perceber isso quando se acalmar. Eu não tinha tanta certeza, mas assenti, sem querer entrar em detalhes sobre meu relacionamento complicado com Violet. De volta a casa, decidi escrever cartas para Garry e Flora, cartas de verdade, em papel, que eu enviaria pelo correio. Queria explicar minha decisão a eles, contar sobre minha nova vida, convidá-los para uma visita quando estivessem prontos e quando eu tivesse certeza de que não trariam Violet com eles. Sentei-me à velha escrivaninha que ganhei com a casa e comecei a escrever. As palavras fluíam facilmente. Falei sobre Pinewood, sobre minha casa no lago, sobre meus vizinhos, sobre pesca, sobre os quadros que logo estariam em exposição na galeria local, sobre como era tranquilo e bom estar ali, como finalmente me sentia pertencente àquele lugar. Eu não os culpei por não ficarem do meu lado no conflito com Violet.
Eu entendia que era difícil para eles escolherem entre o pai e a irmã. Eu só queria que soubessem que eu os amo, que não havia desaparecido de suas vidas para sempre, que ficaria feliz em vê-los e aos seus filhos em meu novo lar. Quando terminei as cartas, selei-as em envelopes e reservei-as para enviá-las amanhã, quando fosse à cidade. Então, peguei minha câmera e fui até a margem do lago. O pôr do sol prometia ser especialmente lindo hoje, e de fato o céu parecia estar em chamas com todos os tons de vermelho, laranja e dourado. Tirei algumas fotos, e em seguida, sentei-me numa pedra perto da água e observei o sol se pôr lentamente no horizonte. Naquele momento, senti uma profunda e silenciosa satisfação. Sim, a conversa com Violet tinha sido difícil. Sim, fiquei magoada com suas ameaças e acusações. Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa, que finalmente havia encontrado forças para quebrar o ciclo doentio de vício e manipulação no qual estávamos presas por tantos anos. Pensei no futuro, na exposição das minhas fotografias que em breve seria inaugurada na galeria, em pescar com Oliver amanhã ao amanhecer, em plantar flores novas no jardim, pintar as paredes do quarto, consertar o velho barco que encontrei no galpão atrás da casa. Pensei que talvez um dia Garry e Flora viessem me visitar, trouxessem os filhos, que nos sentássemos na varanda assistindo ao pôr do sol, conversando, rindo, que talvez até Violet um dia percebesse que dinheiro não é a coisa mais importante na vida, que ela trouxesse o filho dela, meu neto ou minha neta, e que recomeçaríamos de uma forma nova e saudável. Os últimos raios de sol tingiram o lago de um roxo profundo. Tirei mais uma foto, desliguei a câmera e simplesmente relaxei, saboreando o momento, o silêncio, a beleza, a paz. Pela primeira vez em anos, senti que tinha feito a coisa certa, que estava onde deveria estar, que finalmente estava vivendo a minha vida, não aquela que me era imposta pelas circunstâncias ou pelas expectativas dos outros. Olhei para o pôr do sol sobre o lago e sorri.